Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso evento, onde nós vamos te mostrar como alavancar o seu negócio de energia solar fotovoltaica. Você já pode ser uma empresa consolidada, você pode ser um autônomo que você está começando a dar seus primeiros passos agora, ou você já pode ser também um profissional que está consolidado no mercado, mas sempre nós temos coisas para melhorar em nosso processo. E o que nós estamos trazendo aqui é fruto de um estudo, de uma conversa com vários, centenas e milhares mesmo de integradores, literalmente, não diretamente, mas através de pesquisas que a gente fez, e a gente conversou com dezenas, vou falar centenas deles para que a gente consiga, para que a gente pudesse formar esse resultado do que a gente vai estar apresentando para vocês aqui. A gente vai apresentar esse resultado mais precisamente na aula de amanhã, onde a gente vai falar mais de métricas, mas o objetivo dessa semana é falar sobre boas práticas para você alavancar o seu negócio de energia solar fotovoltaica, mesmo que seja um negócio iniciante ou um negócio que já está consolidado no mercado, beleza? Então, na aula de ontem, a gente falou de como se posicionar, de como você vai fazer, de como você pode fazer captação de clientes, e na aula de hoje a gente vai falar, é uma aula técnica, onde nós vamos falar aqui, eu e o Túlio, sobre grupo de alta tensão, grupo A. Essa é uma aula onde muitas pessoas têm dúvidas. As pessoas realmente têm dúvidas nesse assunto. Como ler uma fatura do grupo A, como que você vai interpretar uma fatura de energia, como que você vai fazer o dimensionamento, como que eu vou analisar se de fato o meu dimensionamento está correto, como que eu vou apresentar isso para o meu cliente. Ou seja, são vários fatores que envolvem esse grupo de clientes que realmente fazem com que muitos integradores, até integradores experientes, que já estão há um tempo no mercado, fiquem com dúvidas. Como a gente tem contato com muitos integradores, hoje o Azumi tem mais de 3.000 empresas que utilizam diariamente, então através do suporte a gente recebe muitos chamados, a gente consegue identificar quais são as principais dúvidas que os integradores estão tendo neste assunto de grupo de alta tensão. Então a gente vai trazer essas dicas, vamos falar da parte técnica para você que não sabe aprender e para você que sabe contribuir com a gente aqui, ó, através do chat, com o seu conhecimento também, porque a troca, quando ela existe, ela é vantajosa para todo mundo, para nós, para mim, para o Túlio, que hoje estamos fazendo a aula, para vocês que recebem esse conteúdo. Então a troca de conhecimento que a gente tem e que vocês têm é muito importante para a gente enriquecer o nosso conteúdo. Combinado? Então vamos que vamos. Essa aula é uma aula mais técnica e na aula de amanhã, grava aí já na sua agenda, 20 horas, a gente vai falar sobre processo. E aí a gente vai trazer de fato vários insights de integradores que estão tendo aí grandes resultados, mesmo nesse ano desafiador de 2023, que nós achamos válidos trazer para você aplicar no seu negócio. Combinado? Então, vamos que vamos. Se você não nos conhece, né, eu falo nos conhece porque eu e o Túlio que estamos oferecendo essas aulas aqui para vocês. O meu nome é Vitor Zani, daqui a pouco o Túlio já se apresenta, ele já vai entrar aqui com conteúdo. Nós somos aqui um dos sócios aqui da E4 Energias Renováveis, que é toda a parte educacional aqui do nosso grupo. Então temos vários treinamentos, por exemplo, treinamento de grupo A, treinamento da lei, treinamento de instalação, de vendas, treinamentos de manutenção de sistemas fotovoltaicos, ou seja, vários treinamentos que vai capacitar o integrador a ser mais profissional no setor de energia solar fotovoltaica e aumentar a sua performance. Nós temos também aqui o Azumi, que hoje é um CRM voltado para a parte de energia solar, um gerador de propostas, tem toda a parte de administração da empresa e ele é o líder de mercado hoje, usado por mais de 3.000 empresas, então a gente tem muito orgulho disso, porque a gente sabe que é o nosso negócio, a gente quer que ele cresça, mas por outro lado a gente sabe que nós estamos ajudando muitos integradores a revolucionar o dia a dia do seu negócio e isso é uma marca que a gente fica muito feliz de alcançar. E também temos aqui toda a nossa plataforma aqui, que é a E4, a plataforma E4.0, que é uma plataforma de conexão, onde a gente conecta integradores com vendedores, com projetistas, enfim, é uma plataforma de conexão dentro do setor de energia solar fotovoltaico. Frente a tudo isso,
tem o canal que você está assistindo aqui, eu não sei se você está assistindo no canal do Azumi ou da E4 Energias Renováveis, mas nós estamos à frente, o caso aqui E4 Energias Renováveis, a um dos maiores canais de energia solar que existem aqui, não sei no mundo, porque eu nunca achei outro maior, mas vamos falar aqui do Brasil, e é um canal muito relevante, onde nós todas as semanas trazemos através de lives, através de conteúdo gratuito, todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo aqui de vários anos nessa trajetória para você, a gente compartilha esse conhecimento para você alavancar o seu negócio de maneira gratuita e sempre estamos ao lado de grandes parceiros que nos ajudam, grandes marcas aqui do setor que nos ajudam nessa trajetória. Combinado? Então, esse é quem vos fala. Daqui a pouco o Túlio ele vai entrar aqui, ele vai se apresentar, mas a gente tem bastante aí vivência no setor de energia solar e também temos muita vivência no dia a dia do integrador, porque a gente atende diretamente centenas, milhares de integradores todos os meses e a gente quer passar isso para você. Tudo bom? Beleza? Combinado? Então bora pro nosso evento. E claro, antes de começar, você que está assistindo aqui, assistiu a aula de ontem, se você não assistiu a aula de ontem, ela está disponível, aproveita. Você que está assistindo a aula de hoje, nós temos aqui uma super promoção do Azumi até sexta-feira, se você quiser aí levar o Azumi para o seu negócio, independente do tamanho dele, para revolucionar o seu negócio, vem aqui agora, faça a sua inscrição, ó, tem um link aqui na descrição, a gente vai mandar o link no grupo do WhatsApp, onde você pode ter acesso ao Azumi e todos os benefícios que ele pode levar para o seu negócio. É uma promoção interessantíssima, 2 usuários já com o valor de uma implementação, onde a gente vai fazer a configuração da sua conta para você ficar com a plataforma pronta para você usar, porque não adianta nada a gente fornecer uma ferramenta que não está te ajudando, então a gente tem que fazer toda essa configuração para você no valor de R$ 94,00 por mês no plano anual. E se você já quiser pagar à vista, você tem um desconto aí que você ganha praticamente 2 meses de desconto, que fica R$ 947,00, além de todos os bônus, que é o acesso a 1 ano na nossa plataforma, o Mercado E4. Eu vou falar um pouquinho mais dessa plataforma depois, que realmente pode ajudar muito você dentro do setor de energia solar, gratuito, 1 ano de acesso para você como bônus, um curso da Lei 14.300, um curso completo de dimensionamento de grupo A. A gente vai falar aqui de dimensionamento de grupo A hoje, mas tem um curso completo, com mais aulas, mais detalhes, acesso à gravação e aos slides dessa aula e também a todo o nosso suporte técnico, que é composto por engenheiros eletrotécnicos que podem te ajudar no dia a dia, podem não, eles vão te ajudar no dia a dia, no setor fotovoltaico, né? No seu dia a dia dentro do setor fotovoltaico. Combinado? Então, vamos que vamos, recado dado, se você quiser fazer sua inscrição, faça agora a sua inscrição. Você tem até sexta-feira, né, dia 22/9, para você aproveitar essa super promoção e aproveitar todos esses bônus. Então, vamos lá. E quando eu falo de plataformas, nós hoje aqui temos várias soluções, temos a nossa plataforma de cursos, temos o Mercado E4.0, temos o Azumi, mas por quê? Porque nós temos toda essa solução que conversa entre si para ajudar você no dia a dia do seu negócio. E lá na Intersolar, que teve agora no mês passado, no mês de agosto, nós conversamos com muitos integradores que são os usuários do Azumi e nós tivemos aí o prazer de um desses integradores, né, 2 desses na verdade, que é o Carlos e o Gustavo, grandes parceiros nossos, eles trouxeram para a gente uma experiência que me deixou particularmente muito feliz, uma experiência que eles tiveram dentro da plataforma do Mercado E4. Então eu queria que eles compartilhassem, que eles deixaram um depoimento para a gente lá no nosso stand do Azumi na Intersolar, e eu vou passar aqui para vocês rapidinho, antes da gente entrar aqui na nossa parte mais técnica da nossa aula, que é leitura e interpretação de fatura do Grupo A. Saca só, se liga só no recado deles. Olá pessoal, eu sou o Carlos, eu sou o Gustavo, nós somos os fundadores da DRS Engenharia, e nossa história de empresa tem tudo a ver com o Azumi e a E4, a gente veio aqui compartilhar. Há 1 ano atrás, definitivamente, né? A gente definiu trabalhar com o mercado solar, decidimos abrir uma empresa, não sabia do que, fomos para o mercado solar, somos de Curitiba, pegamos um ônibus da meia-noite, viemos para cedo aqui na terminal, viemos para a feira estava fechada ainda, esperamos abrir, entramos na feira e vimos esse mundo aqui dentro, sabe? E saímos daqui, rodamos até as 8 horas da noite sem parar. Voltamos para casa com a cabeça a milhão, né? Do que nós íamos fazer, como que a gente ia fazer.
decidimos que a gente ia participar desse mercado gigante, mas ainda tão novo, né? Certo. Aí retornamos, o Carlos já tinha uma inscrição no curso, né? Curso presencial, e a gente começou a fomentar outros tipos de curso e encontramos a E4. E a E4 tinha a ideia de totalmente online, né? 100% online. Mas deu assim, foi algo tão abençoado que a gente pegou uma semana de live, se não me engano, foi umas 3, 4 lives. Então no final do curso eles fizeram um desconto, deu para nós, né, todo mundo, e algo em torno de uns R$300 pelo menos de desconto. Sem falar que ganhamos a plataforma do Azul, sem falar que ganhamos do Azul. Foi 3 meses, né? 3 meses. Fizemos as lives, compramos o curso, entramos de cabeça e devoramos o curso, o 2.0 lá na universidade, e estruturamos uma proposta para um cliente nosso e fomos. Resumindo, montamos uma proposta em cima do Azul, que nós tínhamos ganho do curso, e fechamos um projeto de 115 mil. Nosso primeiro projeto. E o Carlos olhou para mim, e agora, cara, como é que nós vamos instalar? E esse projeto foi só nós dois, com a ajuda do Azul e da plataforma E4. A gente projetou, a gente pôde colocar a proposta na mesa do cliente, fechou e adquirimos conhecimento técnico para executar esse projeto. Então a gente pôde ir passo a passo, através das aulas, conseguir instalar, né? Então, e é um projeto complexo, com um monte de água. Já conseguimos fazer isso também com a ajuda do fabricante, né? E ainda continua, né, a história, né? A gente se cadastrou no mercado E4, que é a plataforma de negociação dos integradores, ou instalador, quem for. E aí então a gente recebeu mais uma ligação lá de outra pessoa que também estava usando a plataforma, e concretizamos mais uma venda, né? De um projeto com 15 módulos fotovoltaicos. Então, a nossa história, a história da DRS, tem tudo a ver com a Zoom, com a E4, e a gente é muito grato a E4, ao Zoom e ao... E hoje nós estamos fazendo um ano, né? Estamos fazendo um ano e começou exatamente aqui na Intersolar. E hoje estamos voltando com outra cabeça, com outro conhecimento, abertos para aprender, para conhecer mais, né? E tiver a oportunidade de conhecer o Vitor pessoalmente, o Túlio pessoalmente, e contar nossa história. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Bom, top demais. Olha só, o Carlos e o Gustavo, grande abraço para eles, se eles estiverem assistindo isso daqui. É um grande prazer que nós temos eles como nossos clientes aqui, já se tornou até nossos amigos aí de feira, né? A gente sempre se encontra, então é uma grande satisfação tê-los aqui conosco. E você, assim como eles, você também pode revolucionar aí o seu negócio, tendo acesso às nossas plataformas, o Mercado 4.0, o Azume, que vai te ajudar no dia a dia, que a gente sabe o que o integrador passa e a gente sempre propõe soluções para ajudar e alavancar os negócios do integrador no dia a dia. Beleza? Então, mais uma vez, aproveita aí a promoção, o link está aqui e bora para a nossa aula, que agora de fato vai começar a nossa aula mais técnica, onde a gente vai falar de clientes do grupo de alta tensão. Vamos lá. Por que é bom, só um resumo rápido aqui, por que é bom a gente trabalhar com o grupo de alta tensão? O grupo de alta tensão, ele tem uma concorrência menor, não estou falando que não existe, mas ele tem uma concorrência menor porque exige, sim, mais conhecimento, mais qualidade para você conseguir atender de forma correta esse tipo de cliente. Porque os projetos, eles são maiores, eles têm um nível de complexidade maior, um nível conceitual maior, então é por isso que a gente está trazendo essa aula. Então, com menos pessoas fazendo esse tipo de projeto, você tem mais chance de fechá-lo. Obviamente que não é só porque a concorrência é menor que você já vai fechar de cara. Você tem que ter um conhecimento, você tem que ter um posicionamento de marca, você tem que ter uma captação constante de clientes, tudo isso que a gente já falou na aula de número 1. Quando a gente fala desse tipo de projeto, como eles têm um volume maior em termos de faturamento, ou seja, estamos falando de projetos de 500, 600, 700, 1 milhão de reais, você tende a ter um lucro, não percentualmente falando, mas um lucro financeiro maior no seu bolso. Por quê? Porque como os projetos são maiores,
acaba, se você fizer o projeto de uma maneira correta, souber dimensionar, souber instalar, souber cotar os equipamentos, sobrando mais dinheiro no seu bolso. Por quê? Como a gente fala de projetos com faturamento mais alto, ou seja, projetos de valor maior, o lucro que sobra no seu bolso, o dinheiro que sobra, ele tende a ser bem maior do que um sistema, por exemplo, residencial. Então, é um sistema, é um grupo, uma modalidade que tem menos concorrência e também tende a ter um maior lucro se você fizer tudo certinho. Quando a gente fala de regulamentação, a Lei 14.300 trouxe poucas alterações para esses projetos. Inclusive tem alterações que são até vantajosas, como é o caso da TUS de geração, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E também quando você tem esse tipo de projeto no seu portfólio, para você mostrar para o seu cliente, você acaba gerando autoridade. Porque o seu cliente vê aqueles projetos volumosos, um grande número de painéis instalados, isso realmente, pessoalmente, te dá muito know-how, te dá muito mais segurança para fazer negociações de outros projetos e também passa autoridade para o seu cliente. Então, isso ajuda você a ter um posicionamento de marca também. Então, esses são um dos breves benefícios que você vai ter trabalhando com o Grupo A. Não quero me estender aqui, mas é por isso que a gente resolveu trazer essa aula para você. Beleza? Então, vamos lá agora aprofundar nesse assunto. Olá, seja muito bem-vindo. Segunda aula dessa nossa semana super intensa e cheia de conteúdos. Como o Vitão falou, clientes do Grupo A são bons clientes para a gente atender, mas para atender esse tipo de cliente, nós precisamos estudar juntos agora 3 pontos super importantes. O que nós precisamos? Primeiramente, entender, compreender, saber ler e interpretar uma fatura de um cliente do Grupo A, que, diferentemente do Grupo B, tem alguns detalhes super importantes que você vai aprender comigo nesta aula de hoje. Você precisa também saber identificar cada um desses clientes. Então você precisa bater o olho naquele cliente, naquele comércio, naquela pequena indústria e me dizer se é do Grupo A, se é do Grupo B e como que você vai conduzir essa prospecção, essa venda. E você precisa também saber dimensionar sistemas para cada um desses grupos. Então, o Grupo B provavelmente você já é fera e agora você vai ficar fera no dimensionamento do Grupo A. Então, vamos comigo. Bom, primeiro ponto que nós precisamos relembrar e estudar aqui. Existem 2 grupos. O Grupo A, que é o nosso foco da aula de hoje, e o Grupo B, que você já conhece muito bem. Bom, qual que é a diferença principal desses 2 grupos? Coloquei aqui no slide para você tirar um print para nunca mais esquecer. Grupo B. Olhando para a tensão de atendimento, você já vai perceber se é Grupo A ou se é Grupo B, salvo alguns pequenos casos. Mas aqui, Grupo B, tensão menor que 2.300 volts. Está menor que 2.300 volts, é Grupo B. E Grupo A, tensão maior ou igual a 2.300 volts. Então você já vai anotar isso aí, que é o primeiro grande aprendizado da nossa aula. Grupo A, Grupo B, pela tensão de atendimento. Então você acabou de aprender os grupos tarifários. Olha que bacana, que legal. Então agora, quando você bater o olho em uma fábrica, talvez tenha academia que seja do Grupo A também, em uma pequena indústria, você já vai identificar que ela é atendida em uma tensão maior, não é no 127, no 220, no 380, como as nossas casas, apartamentos, sítios, academia, condomínios, que são atendidas no Grupo B. Então, muitas das vezes, a gente vai estudar aqui, são tensões muito maiores do que esses potenciais que eu acabei de dizer aqui. Por exemplo, você vai pegar uma mineradora com grandes máquinas, indústria muito grande, essa tensão está lá nas alturas. Então, primeiro ponto, a tensão de atendimento. Grupo A é uma tensão maior que 2.300. Para a gente memorizar e trazer isso para a prática, que é o que é importante aqui, o que importa realmente, né, pegar todo esse conhecimento e conseguir aplicar a partir de amanhã na nossa vida profissional, na prática mesmo, porque o conhecimento hoje, ele tem que ser isso, o mercado exige todo esse dinamismo, pegar esse conhecimento, toda essa teoria e já aplicar na prática. Então, para memorizar isso tudo, você pode até colar aqui comigo, você vai sempre ler esse slide.
Se uma unidade consumidora ela possuir uma carga instalada de até 75 kW, ela é atendida em baixa tensão, ou seja, pertence ao grupo B. Agora, se ela possuir uma carga instalada maior do que 75, ela irá permanecer no grupo A. Então, você está maior que 75, grupo A. Então, você já vai ver, já pode ter um GPS, um radar por aí que tem muita carga, está com muito mais de 75, nós vamos lá para o grupo A. Menor que isso, grupo B. Beleza, memorizamos isso aí, tensão maior ou igual a 2.300 volts, é o que? Grupo A, carga instalada acima de 75 kW. Belezura? Podemos tirar um print, uma fotinha dessa tela aqui, para ficar realmente memorizado. Por quê? Você fica aqui, ó, tô com dúvida. Você não tem que ficar digitando em Google, procurando em norma, não. Nesse slide aqui tá o resumo para você memorizar. Consultou 1, 2, 3, 4 vezes, pois isso aqui nunca mais sai da cachola. Bom, assim como o grupo B, o grupo A, eu também tenho os subgrupos. Exatamente isso. Eu tenho subgrupos aqui no grupo A. Primeiro subgrupo, eu vou deixar esse slide, eu não vou falar rapidamente aqui qual que é cada um desses subgrupos, mas você vai ter acesso a esse slide aqui também, e você pode tirar um print a partir desse momento aqui agora, que eu vou deixar um tempinho na tela esse slide. Bom, A1, tensão de conexão maior ou igual a 230.000 volts. Isso aqui recebe em alta tensão de verdade. Pensa pra você ver, lá na minha casa, lá na sua casa, 220, 127 volts. Aqui é 230.000. É lá nas alturas. A2, tensão de conexão maior ou igual a 88 kV, 88.000 volts e menor ou igual a 138. A3, conexão igual a 69. A3A, tensão de conexão maior ou igual a 30.000 e menor ou igual a 44. A4, a gente vai achar muito. A grande maioria do grupo A é A4. Tensão de conexão maior ou igual a 2.300 volts, 2,3 kV, e menor ou igual a 25.000 volts, ou 25 kV. AS, tensão de conexão menor que 2.300 volts a partir do sistema de distribuição subterrânea. Belezura? Então aqui estão todos os subgrupos do grupo A. Maravilha. Bom, ponto de atenção aqui para nós, primeiro dessa aula. Essas unidades consumidoras, o que elas precisam? Você acabou de ver comigo que ela vai receber toda essa energia, sabe aonde? Ó, lá no ponto de conexão. Eu, na minha casa, eu recebo lá no padrão. Então aquele padrão é pequenininho, porque ali é só 220 volts. Mas você imagina, para pensar, um padrão de energia de um cliente que recebe 230.000 volts de tensão. Bom, é isso mesmo que você acabou de pensar e raciocinar aqui comigo. Vamos precisar construir uma subestação abaixadora para pegar essa tensão que está lá nas alturas e rebaixar a níveis que eu vou utilizar no meu parque fabril, na minha fábrica ou aonde seja, um comércio que seja atendido pelo grupo A, uma academia, por exemplo, um clube. Eu vou precisar baixar essa tensão. E isso eu vou precisar utilizar um equipamento muito conhecido na área elétrica, que é um transformador. Então o transformador ele eleva ou ele abaixa o nível de tensão. Então eu vou precisar de toda essa infraestrutura para ser atendido em um nível de tensão diferente da rede de distribuição, de 127, 220 ou 220, 380. Por exemplo, um consumidor do grupo A, subgrupo A3, precisa construir uma subestação para abaixar o nível de tensão de 69.000 volts para 220/380, que é o que ele vai utilizar lá. Então isso aqui nós temos que ter em mente que um cliente do grupo A, ele vai ter um transformador, uma subestação que vai atendê-lo. É muito importante saber disso, porque lá daqui a pouco, lá na aula, daqui a pouco nessa aula, nós iremos verificar que o sistema fotovoltaico que nós vamos instalar para o grupo A vai ser limitado por essa capacidade do meu transformador, a não ser que eu faça um investimento para trocar esse transformador. Mas isso aqui é assunto daqui a pouquinho. Só estou adiantando aqui
porque eu gosto de dar spoiler bom, que a aula tá boa, então você vai aprender isso aqui também. Agora eu vou chamar o Vitão para dar uma explicação e a gente vai fazendo esse revezamento para você não cansar da minha cara e não cansar da cara dele. Beleza? Então let's bora, Vitão! Bacana demais, Túlio. Muito obrigado aí pela sua aula. E agora falando aqui do Grupo A, aprofundando um pouco mais nesse assunto, a gente entende que uma particularidade dos projetos de grupo de alta tensão é ter postos tarifários diferentes. E falando do grupo de alta tensão, agora aprofundando um pouco mais nesse assunto, uma particularidade do grupo de alta tensão é o valor do quilowatt-hora, ou seja, vamos introduzir o conceito de postos tarifários. Quando você pegar uma fatura do grupo A, você vai encontrar a demanda fora de ponta e a demanda de ponta. Então, o que é ponta e fora de ponta? Vem aqui comigo. Existe no grupo A uma diferenciação do valor do quilowatt-hora. Na sua casa aí, se você está na modalidade convencional, com exceção se você estiver na modalidade branca, você paga o mesmo valor de quilowatt-hora, independente se você está consumindo de manhã, tarde ou à noite. Você tem um valor fixo. No grupo A, para desincentivar o uso da rede elétrica quando a demanda é maior, normalmente existe um período ali onde a rede está mais sobrecarregada, que seria ali das 5h30 até umas 8h30, das 6 às 9, isso depende muito de concessionária para concessionária, porque esse valor varia de concessionária para concessionária. Para desincentivar o consumo de energia, porque a demanda por energia é mais alta neste momento, as concessionárias colocam um horário que nós chamamos de horário de ponta, que é um horário de 3 horas consecutivas, que é definido pela distribuidora de acordo com a sua curva de carga, onde a energia elétrica vai ser mais cara. Então é comum você ver algumas indústrias ali, alguns consumidores do grupo A, instalando de repente geradores a diesel, procurando alternativas para que não se consuma a energia na rede no horário que nós chamamos de horário de ponta. E aí todo o horário que não é o horário de ponta é chamado de horário fora de ponta. Então, quando você pega uma fatura de energia do grupo A, você vai ver que existe a demanda, então essa é uma demanda contratada, a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, mas existe ali a energia ativa no HFP ali, que é o horário fora de ponta, e o horário de ponta. Então, no horário fora de ponta, é toda a energia que foi consumida fora do horário da ponta, que normalmente, vamos colocar ali, das 6 às 9, das 5h30 às 8h30, é um horário de 3 horas consecutivas, que a concessionária determina de acordo com a sua curva de carga, onde o consumo ali a demanda por energia é maior, para desincentivar o uso, o consumo de energia naquele momento. Se você quiser usar, vai estar disponível para você, porém você vai pagar bem mais caro. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, a tarifa no fora de ponta é de 41 centavos e na ponta é de 1,86. Então a gente vê ali quase 5 vezes mais caro. Então é realmente maior para desincentivar esse uso. Então existe ali, ó, horário de ponta e horário fora de ponta. Então, existe dentro do grupo A as modalidades tarifárias também. Existe o horário, a modalidade verde e a modalidade azul. Eu não vou entrar em detalhes técnicos de quais são essas diferenças, mas basicamente a diferença entre elas está ligada à demanda. A modalidade verde, a demanda ela é única. Então eu tenho uma única demanda. O que é a demanda? É uma quantidade de energia, de potência que eu tenho que contratar para garantir que a concessionária vai ter essa potência para me fornecer. Então, por exemplo, se eu tenho 10 motores ali ligados na minha indústria e eu sei que em determinada hora do dia aqueles motores são ligados ali simultaneamente, eu tenho lá um pico de consumo de potência da rede de 100 kW. Então eu sei que naquele momento a rede tem que me fornecer 100 kW de potência. Então, vamos supor que esse seja o máximo de energia de potência que eu exijo da rede instantaneamente. Então eu vou ter que ter uma demanda de 100 kW. É um exemplo bem por cima, tá? Eu sei que não é assim que se traça a curva de carga de uma unidade consumidora para você determinar a demanda, mas é só para você entender, caso você nunca tenha escutado falar desse termo, o que seria a demanda. Então, se eu tenho aquele consumo daquela potência,
a rede tem que suportar, fornecer para a minha unidade consumidora aquela potência, juntamente com todas as outras unidades consumidoras que estão ligadas na rede. Então eu tenho que contratar uma demanda. Na modalidade verde, essa demanda é única. Independente do horário que eu estou consumindo essa potência da rede, ela é única. E na modalidade azul, eu tenho que contratar uma demanda para os horários de fora ponta e para o horário de ponta. Então, basicamente, essa que é a diferença entre esses dois tipos de modalidade. Então, quando você pega uma fatura de energia do grupo da modalidade azul, você vai ver um consumo de ponta, um consumo fora ponta, esses são os itens que tem ali, uma demanda na ponta e uma demanda fora ponta. Na modalidade verde, você também vai ver o consumo na ponta e fora ponta. Isso não muda, esse posto tarifário de consumo de energia não muda. Porém, a demanda ela é única. Você não tem uma demanda para ponta e uma demanda por fora ponta. A gente vai ver aqui esses exemplos melhor quando a gente começar a analisar as faturas de energia. E agora, entrando no outro assunto, como eu tenho valores de energia diferentes para os postos tarifários, ou seja, a energia na ponta ela é mais cara do que no fora ponta, então eu tenho que ter uma compensação entre essas fontes, esses postos tarifários, porque quando eu falo de fotovoltaico, eu sempre gero energia no fora ponta, que é durante o dia basicamente. Porém, quando que eu vou conseguir compensar essa energia na ponta, se ela é mais cara? Aí entra um fator muito interessante, que é o fator de ajuste, que é o Túlio que vai explicar pra gente o que é esse fator agora. Agora que você aprendeu sobre modalidade tarifária, você viu que eu tenho preço do quilowatt-hora diferente, dependendo do horário, né? Tem esse negócio de fora ponta, hora ponta, que faz o negócio ficar mais barato ou ficar caro pra chuchu. Bom, o que eu vou precisar fazer na hora de calcular a geração de um sistema fotovoltaico? Eu vou precisar aplicar o tal do fator de ajuste. Você está vendo aqui, ó, lá no horário de ponta, a energia ela é mais cara. Ela é mais cara. E no fora ponta ela é mais barata. Eu gero energia solar fotovoltaica no horário fora de ponta. Ou seja, lá de 6 horas da manhã até 18, mais ou menos. E o horário de ponta, normalmente, ele começa às 18 e vai até às 21 horas. Você acha justo eu gerar energia no horário mais barato e compensar um para um no horário mais caro? Não é, né? Vamos ser sinceros. Então nós temos que fazer esse ajuste aí na tarifa para considerar, ó, 1 kW que eu gero aqui de tarde, de manhã, ou seja, durante o meu dia, quanto que ele vai equivaler lá no horário onde a energia é mais cara, the night? Bom, é isso que nós vamos fazer aqui. Olha para você ver. No horário de ponta, aqui nessa fatura de energia que eu trouxe, o preço do quilowatt-hora ele vale R$ 1,86. Olha para você ver. No fora ponta, olha que interessante, vale 41 centavos. Esse consumidor, ele consumiu 22.960, vamos falar que é 23 mil no horário fora ponta e pagou o valor monetário de 9.625. No horário de ponta, ele consumiu apenas 2.500. Apenas, né? É bastante, se a gente comparar com as nossas casas. 2.500, só que ele pagou 4.000. Quase a metade do negócio. Na verdade, ele pagou esse valor monetário muito alto, né? Por ter consumido, ele consumiu pouca energia no horário de ponta e pagou um valor muito alto. Por quê? Porque é muito mais caro. Aí, é isso que acontece. Eu tenho que gerar durante o dia e compensar à noite. Aí eu tenho que fazer essa continha, aplicar o fator de ajuste para deixar tudo o mesmo valor e aí calcular a minha geração. E é isso que você vai aprender a fazer agora. Como que eu calculo esse tal de fator de ajuste, Túlio? É muito fácil mesmo. Eu vou pegar o valor da tarifa de energia fora a ponta e dividir pelo valor da fatura de energia na ponta. Bom, aqui na CEMIG eu já tenho aqui, ó, isso aqui puxou lá do Azume. Olha que bacana. Digitei CEMIG distribuição, coloquei a classificação, oro sazonal verde. Bom, já trouxe aqui os dados da fatura de energia. E o que eu faço? Eu vou substituir na fórmula. Então, eu vou dividir 30 por 0,49, fator de ajuste 0,612. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou igualar isso aí para entender
qual que vai ser a geração que o meu sistema fotovoltaico vai precisar. Então vem comigo. Eu vou pegar o consumo médio no horário fora de ponta e somar com o horário de ponta aplicado o fator de ajuste. Então eu vou dividir pelo meu fator de ajuste. Assim eu vou aumentar a quantidade de quilowatt, vou somar no fora ponta e aí o que eu vou ter? Eu vou ter o tanto de energia que eu vou precisar gerar. Aqui nós estamos fazendo na mão, na munheca, para aprender. Mas no seu dia a dia, no dia a dia do seu vendedor, ele vai utilizar o quê? Vai utilizar o Azumi, vai utilizar um software para quê? Para ele conseguir colocar o consumo mês a mês, o histórico de janeiro a dezembro, colocar no horário fora de ponta, no horário de ponta, já vai puxar os dados da fatura de energia. Então aqui nós vamos ganhar tempo. Porque aqui, ó, você vai ver, por mais que você esteja fazendo passo a passo aqui, imagina fazendo 1, 2 vezes, 3 vezes, no final do dia, já está cansado, as chances de errar são altas. Então pode acontecer isso. Então para profissionalizar o nosso negócio, para vender mais, para vender melhor, para atender os melhores clientes, nós precisamos de ferramentas. Afinal, nós estamos na era digital, tem que usar as ferramentas a nosso favor para agilizar o nosso processo, para profissionalizar e não deixar o concorrente passar, gente. É isso aí. Então vamos lá. Nós vamos pegar agora o exemplo e fazer a conta. 22.690, que é quase aqueles 23 mil que eu falei para você, eu não preciso mexer, porque esse consumo, que eu vou compensar com a minha geração, eu vou gerar mais ou menos no horário que eu estou consumindo, né? Que é no horário fora ponta. Agora o que eu vou gerar ali de night, que é no horário de ponta, eu já vou ter que aplicar o fator de ajuste. Então eu vou pegar esses 2.583, vou dividir por 0,612. Vai me dar um valor aí de 4.220. Agora eu somo. Então o que eu vou precisar gerar nesse sistema fotovoltaico para atender essa unidade consumidora? Eu não vou, basicamente, somar os 23 com os 2.500. Eu vou somar os 22.000 ou 23, para arredondar ali, 22.690, mais os 4.220, que vai me dar uma geração de 27.180 kWh. Isso aqui é o que o meu sistema fotovoltaico vai precisar gerar para eu conseguir compensar tanto o meu consumo no horário fora ponta, tanto o meu consumo no horário de ponta. Muito bom, né? Difícil não é. Difícil não é. Mas a primeira vez que você está vendo isso, pode ser que dê um nó na mente, dê uma embaralhada. O que você faz? Depois você assiste a aula novamente. E aqui está todo o material para você conseguir acompanhar. Então é por isso aí que nós vamos fazer umas continhas, vai vir um exemplo, vai vir outro, para o negócio só fixar na mente mesmo, para nós ficar cada dia mais craque e profissional no setor de energia solar fotovoltaica. Agora eu vou chamar o Vitão para ele falar um pouquinho sobre um conceito que está aqui, ó, demanda. Está aqui bem no meu slide aqui, ó. Tá vendo a conta? Tirei uma foto da conta, o negócio chamado demanda. Então vamos dar estudado na demanda. Agora vai o Vitão, você não enjoar de mim. Daqui a pouco eu tô de volta. Um conceito muito importante que a gente tem que trazer agora é o conceito da demanda faturada, só para vocês entenderem muito bem. Quando a gente fala de demanda, existem algumas questões que a gente tem que trazer. Existe a demanda contratada, e esse valor está lá na CUSD, que é o nosso contrato basicamente com a concessionária. Existe a demanda medida, existe a demanda faturada e a demanda ultrapassada. Vamos ver o conceito aqui de cada uma delas. Quando eu falo da demanda contratada, imagina ela como sendo um copo. Então eu tenho o limite ali do meu copo que eu posso, conforme eu for consumindo potência da rede, não estou falando de energia, tá? Estou falando de potência. Então imagina só, você tem lá um chuveiro elétrico. Você vai ligar aquele chuveiro, vamos supor que ele tenha 7.000 watts, 7.000 watts. Não tem nada ligado na sua casa. Eu liguei esse chuveiro, eu estou pegando a rede e tem que me fornecer 7.000 watts. E aí o tempo que eu deixar esse chuveiro ligado vai determinar o quê? O consumo, que é o kilowatts hora. Mas a rede tem que ter aquela quantidade ali, aquela estrutura para me fornecer aquela potência. Então, imagina que quando eu vou ligando os equipamentos ali da minha unidade consumidora, pode ser uma casa, uma indústria, obviamente que eu estou falando de grupo A, então não vai ser uma casa, a não sei que seja uma mega mansão lá, que daí de fato ela vai ter que estar no grupo A.
Mas vamos falar aí de um comércio, por exemplo, uma academia. Conforme for ligando os equipamentos ali, a água dentro do copo é os equipamentos que estão demandando potência da rede. Estão demandando potência da rede, então eles estão demandando. Então, eu posso deixar essa água subir no limite da demanda que eu contratei. Se eu passar desse limite, eu tenho uma tolerância de 5% para que a concessionária não me dê nenhuma multa. Agora, se eu extrapolar essa medida, se eu contratar, por exemplo, 50 kW e ligar 100, a concessionária vai me fornecer essa potência, porém a um alto custo. Ela vai me dar uma multa muito grande, que pode chegar até 2, 3 vezes o valor da tarifa que eu pagaria normalmente se eu tivesse contratado essa demanda. Então existe a demanda contratada, existe o consumo, que é a água ali dentro do meu copo, e existe a tolerância. Eu não posso passar daquela medida ali que eu consumi de energia. Então, a cada 15 minutos, o medidor da concessionária vai fazendo as medições ali. E ela vai verificando como que está o processo ali de eu demandar a potência da rede. Então, ao longo de um mês, a concessionária vai receber, ou seja, é feito 4 medidas por hora, a cada 15 minutos. Então ela vai receber 96 medições por dia, 2.880 medições mensais, considerando o mês de 30 dias. Então, eu vou ter esses 2.880 valores, e aí sim é verificado, dentro desses valores, se eu estou dentro dessa faixa que eu contratei, com um limite de 5%. Se extrapolar isso, aí é cobrado somente ao que ultrapassou, é cobrado de fato a tarifa de ultrapassagem. Então aqui é um exemplo da demanda. Então, por exemplo, eu tenho aqui nos primeiros 15 minutos, mediu 200 kW, depois nos outros 198, 201, 204. Então aqui é só um exemplo onde essa demanda ela vai variando ao longo do tempo, porque eu vou ligando, desligando equipamentos, cargas ali, só que isso é dinâmico, só que eu sempre tenho que tomar cuidado para não ligar mais potência de fato do que eu contratei de demanda, porque senão eu vou pagar uma ultrapassagem. Se eu comprar equipamentos, precisar aumentar ali o consumo da potência elétrica da minha rede, aí eu tenho que fazer o quê? Aumentar minha demanda contratada. Eu tenho que aumentar. E sim, aí eu vou explicar para você que não é só aumentar a demanda. Isso também tem algumas outras implicações para ver se a infraestrutura elétrica, o meu transformador, a minha rede elétrica, está preparada para a demanda que eu quero aumentar. E aí a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Esse negócio de grupo A é legal, né? Você pode falar tudo que tanto de demanda, que é muito negócio na conta, mas é bonito de se ver. Nós vamos entendendo, pouquinho a pouquinho, nós vamos estudando cada conceito, eu vou introduzindo aqui um conceito novo para você aprender, mas você vai ver que o negócio funciona e em funcionamento é muito legal. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Bom, como que fica esse sistema de compensação quando eu falo de grupo A? É isso que nós vamos começar a estudar. Sistema de compensação de energia para o grupo A. Você lembra como é que é lá no grupo B? Provavelmente você lembra, né? Então agora nós vamos ter que estudar esse negócio no grupo A para poder explicar e orientar muito bem o nosso cliente e também não errar nos nossos cálculos. Então vem comigo. Bom, primeiro ponto, nós sabemos que um sistema de energia solar fotovoltaica, ele gera energia durante o dia. Bom, essa energia durante o dia, beleza, eu não vou ter que aplicar fator de ajuste, não vou ter que fazer nada, já vou conseguir lhe compensar, vou conseguir atender a minha carga ali no momento simultaneamente. E se sobrar crédito, o que eu vou fazer com esse crédito? Ele vai atender primeiro no horário ponta, no horário fora de ponta, qual que você acha que é? Tô te dando uma dica, hein? Ele gera ali durante o dia. Se eu for compensar, qual que é o mais justo compensar diretamente, né? Bom, primeiramente é no horário fora ponta. A análise é tranquila. Fiz até um diagramazinho aqui para nós entender e nunca mais errar esse negócio. Primeiramente, ele vai compensar 100% da energia no horário fora de ponta. Aí você faz a seguinte pergunta para você mesmo. Compensou 100%. Sobrou energia? Sobrou não. O que acontece? Não compensa no horário de ponta. Não sobrou? Como é que eu vou compensar? Essa aqui estava fácil, né? E se sobrou energia, como é que faz? Aí que nós vamos ver. Se sobrou energia, nós vamos aplicar o tal do fator de ajuste, que você acabou de aprender comigo nessa aula,
há uns 5 minutos atrás. Você tá fera. Se tiver dúvida, vai voltar também, vai deixar a dúvida aqui no comentário. Nós vamos pôr a equipe da E4 do Azul aqui para trabalhar e tirar as dúvidas de vocês. Então, ó, se tiver dúvida, aproveita que é o momento. Tira a dúvida aí, nós vamos colocar a molecada aqui para ajudar. Pega o fator de ajuste e faz o quê? Aplica. Aplicou o fator de ajuste, daquela energia que sobrou, o que eu faço? Daqueles créditos energéticos, o que eu faço? Eu posso compensar 100% no horário de ponta. Sobrou energia ainda? Apliquei fator de ajuste e sobrou, Túlio. Tá um calorão aqui tem 2 sol para cada um. O negócio gera energia demais. Até exagerei nas placas, coloquei mais que meu cliente precisava. Tá sobrando energia. Então, se sobrou energia, vai gerar créditos energéticos. Gerou créditos, o que acontece? Lá no próximo mês, você volta o ciclo. Primeiramente, 100% no horário fora ponta. Sobrou energia. Não sobrou, não compensa mais nada. Sobrou, aplica o fator de ajuste novamente e vai lá e compensa 100% no horário de ponta. E se sobrou energia, vai gerando créditos para serem consumidos em até 60 meses. Olha que bacana, né? Então tá aqui um diagrama para você salvar, legalzinho aqui, para não esquecer mais como que funciona o sistema de compensação de energia para o grupo A. Muito legal. Como de habitude, agora eu vou chamar o Vitão para explicar um conceito aí de fio A, fio B. Tem grupo A, tem grupo B, mas também tem fio A e fio B. Então ele vai explicar isso aí para nós, daqui a pouco eu volto, que ainda tem exemplo prático para a gente aplicar. Top demais, Túlio. Então, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, do fio A e do fio B. Isso gera realmente bastante confusão, bastante dúvidas em alguns integradores e eu quero deixar muito claro isso agora para você. Eu vou ser bem breve aqui. Existe o fio A, que é uma componente da nossa tarifa de energia que remunera a transmissão da energia. Existe o fio B, que remunera a distribuição. Então, imagina só comigo. Vamos supor que lá na sua região você pague R$1 pelo quilowatt-hora. Então, cada quilowatt-hora que você consumir da rede, você está pagando R$1. Só um exemplo genérico para você entender. Se o fio A for de 15 centavos por quilowatt-hora, quer dizer que um pedaço desse dinheiro que a concessionária está cobrando de você, R$1, os 15 centavos desse R$1 que ela receber vai ser destinado para a transmissão da energia, que são aquelas grandes torres de energia lá que a gente vê, torre de transmissão que a gente vê em rodovias e tal. Existe um outro percentual que é o fio B, que é a distribuição da energia, ou seja, a energia chegou lá de Itaipu até a sua cidade. Mas como que ela vai chegar na sua casa? Existem os postes, os transformadores, existe toda a distribuição ali da energia, que também é um serviço que está sendo prestado que precisa ser remunerado. Então, numa fatura de energia, que é aqui que a Lei 14.300 mais fala, que é a questão do fio B, o que remunera a distribuição da energia é o fio B. Então, se o fio B custa 30 centavos por quilowatt, quer dizer o quê? Que por quilowatt-hora, quer dizer que de R$1 que eu recebo, num exemplo onde a fatura é R$1, 30 centavos desse R$1 vai lá para o setor de distribuição de energia. Então, quando eu falo de transmissão e distribuição de energia, eu estou falando de fio A e fio B. E por que eu estou falando isso? Porque tem a Lei 14.300 que, de fato, fala sobre o pagamento do uso da rede elétrica. Ou seja, no caso da GD2, estavam falando de pagamento de fio B. Então, isso aqui é uma tarifa de energia. Um exemplo, ó. A tarifa da energia, o que de fato é energia, costuma-se, na média do Brasil, ser 38% da tarifa. E 12% são os encargos. Isso dentro da tarifa da energia. Quando eu falo do sistema de transmissão e distribuição, temos ali as componentes que compõem esse preço. E, na média, 6% do que a gente paga na tarifa de energia é para transmissão e 28% é para distribuição. Então, a somatória de todos esses custos me dá o preço final da tarifa de energia. A grande questão é que quando eu estou falando de grupo A, esse fio B do consumo da energia, ele não existe, com exceção na modalidade verde, quando eu falo da ponta, porque já é cobrado isso na demanda. Então, como a gente já paga a demanda, 100% da demanda, eu não preciso me preocupar com o fio B no grupo A. Então, quando a gente fala de Lei 14.300, esse assunto já está bastante batido, só estou trazendo aqui para relembrá-los, o fio A,
o fio B pouco impactou no grupo A. Então a lei 14.300 gerou muito pouco impacto quando a gente fala de grupo A, beleza? E agora, entrando no outro assunto, qual que é a máxima potência de inversor que eu consigo instalar na minha unidade consumidora sem eu precisar me preocupar com aumento de potência, aumento de demanda, toda essa questão. Então, vem aqui comigo. A potência do inversor está limitada à potência do transformador da subestação que eu tenho. Então, por exemplo, se eu estou numa unidade consumidora do grupo A, eu tenho ali uma subestação. Essa subestação tem um transformador, porque ela pega a energia ali da rede elétrica que ela recebe e ela rebaixa de forma que eu consiga usar essa energia para 127, 220, 380, enfim, 440, aí vai de acordo com a sua unidade consumidora ali. Então vamos supor que eu tenho um transformador de 300 kVA e um fator de potência de 0,92. Então, qual que é a máxima potência de inversor que eu consigo instalar nessa unidade consumidora? Sempre eu tenho que fazer a potência do trafo vezes o fator de potência, que dá 276 kW. Então, esse é o maior valor de potência de inversor que eu posso instalar nessa unidade consumidora, e isso tem que estar também, esse valor tem que estar ligado ao valor da demanda. A máxima potência de inversor nesse caso, que eu vi o limite do transformador, está ligado também à máxima potência de transformador de demanda que eu posso contratar. Porque pensa só, eu não consigo contratar uma demanda de 500 kVA se o meu transformador ali é 300. Eu vou poder, vamos falar, demandar da rede 500, mas eu nem tenho transformador para isso. Então, a potência de demanda máxima que eu posso contratar está exatamente limitada à potência do meu transformador, que é a potência do transformador vezes o fator de potência. Então, agora sabendo disso, os 4 passos para a gente dimensionar um sistema fotovoltaico do grupo A aplicar o fator de ajuste, para você entender aí qual a relação entre o consumo fora de ponta e na ponta, definir a geração da sua usina, calcular a potência do seu sistema e verificar se o seu transformador está dentro ali do especificado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer agora, começar a fazer esse dimensionamento. Agora que nós já sabemos quais são os passos para fazer o dimensionamento exato e profissional de um sistema de energia solar fotovoltaica para o grupo A, nós vamos para o exemplo prático. Considere uma fábrica de sorvete com os seguintes dados de fatura de energia. Bom, tarifa de energia na ponta 0,46 centavos, fora a ponta 0,29. Então isso é importante para a gente calcular o fator de ajuste. Lembrando, hein? Aqui nós vamos fazer na mão, mas no software você vai ter esses dados aqui todos calculados automaticamente. Demanda contratada até 100 kW. Então aqui eu já sei. Eu posso colocar até 100 kW de inversor ali sem aumentar minha demanda. Lembrando que dá para contratar a demanda somente para a parte de geração. Potência do meu transformador, 150 kVA. Consumo médio, ponta, 300 kW. Consumo médio fora ponta, 20.000. Olha a diferença. Olha a diferença. Ninguém quer consumir energia no horário de ponta, né? Ou senão você coloca uma outra fonte de energia, que é caso de supermercado, pode ser que da sorveteria também, coloca um gerador a diesel para entrar, porque é mais barato você gerar essa energia no gerador a diesel do que comprar da concessionária de energia. Índice de radiação solar, 4,99 kWh por metro quadrado. Considerando aqui a cidade onde o horizonte é bonito, né? Belo Horizonte. Bom, vamos lá. Essa história do gerador é outra história, hein? Que é só para eu começar a falar um negócio que depois fica confuso. Mas tem estabelecimentos que não compram da concessionária no horário de ponta. Então eles instalam um gerador a diesel, poluente pra caramba, e aí tira a concessionária nesse horário e atende as cargas com gerador, porque fica mais barato. Ok? Vamos então para os nossos cálculos. Primeiramente, vamos aplicar o fator de ajuste. A gente precisa entender qual que é o montante de energia que eu preciso gerar. Então, vou ter que aplicar o fator de ajuste. Então, vamos lá. 0,29 dividido por 0,46. Meu fator de ajuste, 0,638. Bem próximo com o nosso primeiro fator de ajuste. Agora, o que nós vamos fazer?
nós vamos somar esses nossos consumos tudo. Então nós vamos pegar lá no horário fora ponta, somar com o horário de ponta aplicado o fator de ajuste. O que eu faço com o fator de ajuste? Eu multiplico ou eu divido? Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Eu vou pegar esses 20 mil, vou somar com os 300 dividido por 0,638 para ser mais exato, que vai me dar um valor de 20.470. Então eu preciso gerar esse montante de 20.470 kWh no mês. Eu estou considerando aqui uma média, mas no software você vai colocar, mês a mês, já vai calcular isso aí, porque eu tenho que colocar 12 meses no consumo fora ponta e 12 meses no ponta, né? Então 24. Vamos considerar a média aqui para dar uma acelerada aqui nos nossos cálculos. Potência do sistema fotovoltaico. A Zoom também já faz isso automaticamente. Mas o que nós temos que fazer? Pegar essa soma, que é essa, eu estou considerando aqui geração, mas é o consumo, né? Eu preciso desse meu consumo. O que eu vou fazer? Vou dividir pela irradiação solar, vezes a eficiência, eu vou considerar aqui 75%, vezes o número de dias, né, que eu vou ter para gerar essa energia. Vamos lá? Eu vou ter um sistema de 181 kWp. Quando eu falo de kWp, eu estou falando de potência de módulos fotovoltaicos. Agora, eu preciso calcular a potência de inversor ou inversores. Vamos lá, então? Eu vou aplicar aqui um fator de 1,2, fator conservador, mas esse fator de potência de módulo fotovoltaico que você pode colocar mais no seu inversor, você vai ter que consultar o seu distribuidor ou o datasheet lá do seu inversor. Vou colocar 1.2 para ser muito conservador, então vai ter inversor que é 1.3 até 1.4, vai depender de cada caso. Mas vamos colocar aqui 1.2 e eu vou ter 150 kW de potência de inversor. 150 kW. Você aprendeu de demanda e você aprendeu de transformador. E agora que você tem os dados tanto do meu sistema fotovoltaico, né, de módulo fotovoltaico e de inversor, você precisa olhar. Bom, quanto que é a minha demanda? Minha demanda é 100, então eu vou ter que pedir aqui demanda de geração. Bom, minha demanda é ok. E lá no físico? Túlio, demanda ok, vou solicitar a concessionária, é contratual. E potência de inversor? Energia que vai circular no meu de inversor, no meu transformador. Meu transformador ele vai aguentar quanto? Vou aplicar o fator de potência dele, vai dar lá 112 kW. Será que vai aguentar 150? Não vai, então vou ter que fazer uma obra ali, vou ter que aumentar a potência do meu trafo. Nós vamos ver agora, vamos ver em detalhes um outro exemplo aqui para você entender a fundo como que funciona essa história de potência, de demanda, mas aqui você já viu que o caminho é verificar demanda contratada, quanto que demanda que eu vou precisar de geração, potência de inversor e verificar o meu transformador. O transformador tem obra, então se eu tivesse ali, por exemplo, eu consigo colocar 112 de inversor, beleza, tá próximo. Se fosse 200, como é que eu falei? Tem que trocar trafo, tem que colocar um trafo 225 lá. Aí já é obra e tem que passar para o nosso cliente todos esses. Não preocupa que o software já vai calcular tudo isso para você, não os custos da obra, mas vai calcular se tem que contratar demanda, se o tráfego vai dar, se não vai dar, tudo isso vai ser sinalizado e você vai conseguir, com todo esse conhecimento que a gente está passando para você, entender o que você vai ter que fazer lá na casa do cliente. Agora eu vou chamar o Vitão para trazer um relato muito bacana aqui, para você entender como que é legal a nossa ferramenta de gestão e dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. Top demais! Agora que o Túlio já trouxe essas contas, eu vou pedir o auxílio do Azume para que a gente comece a, de fato, entender um pouco sobre esses cálculos. Eu não vou ficar fazendo esses cálculos na mão, porque é importante você entender como que esses cálculos são feitos, mas assim, você tem que entender que no dia a dia é inviável você fazer isso na mão, porque o tempo que você demora para atender o seu cliente influencia diretamente na taxa de conversão, no fechamento que ele vai fazer com você. Ou seja, se você ficar calculando tudo na mão, demorar para entregar uma proposta, não ter confiança nos dados que você está passando, não ter uma proposta clara com os indicadores financeiros, ou seja, a chance do seu cliente abandonar o processo, fechar com uma outra empresa, ela é muito grande. Então você precisa de um processo automatizado aí que faça isso para você. Porém, você tem que saber de onde vêm essas contas, porque senão você não vai nem conseguir explicar para o seu cliente.
Então, as contas aqui, eu vou fazer no Azumi, mas da onde está vindo essas contas, a gente está explicando aqui. E isso você tem que saber. Isso você tem que saber porque você vai passar aí mais confiança para o seu cliente. Então, olha só que legal. Quando você tem o Azumi, até para quem está começando, realmente ajuda demais nas contas e ajuda demais você passar a confiança para o seu cliente. Olha aqui, ó, vou parar a aula rapidinho aqui para te mostrar o exemplo da Fabiana, que a gente também encontrou lá na Intersolar, que mostrou como que isso se dá na prática quando a pessoa está começando e precisa de auxílios nos cálculos do dia a dia, do dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos. Olha só que legal. Olá pessoal, meu nome é Fabiana, eu sou da empresa Degraus Solar, estou situada em Natal, Rio Grande do Norte, e eu quero falar para vocês um pouquinho da Azumi. A Azumi tem sido uma empresa que tem ajudado muito a minha empresa em sua elaboração do funil de vendas, que tem sido assim excelente, e principalmente na criação da proposta. Eu comecei no mercado sem experiência e a Azumi me trouxe assim muita facilidade para que eu pudesse gerar a minha proposta com confiança, principalmente quando eu faço a questão do dimensionamento que o meu cliente precisa. Então a Azumi tem sido assim para mim uma mão na roda, como dizemos lá no nosso Nordeste, e eu estou super e hiper satisfeita com a Azumi e indico a você também participar desse time que eu tenho certeza que só cresce. Bacana demais, né, pessoal? Olha, parabéns para Fabiana, grande sucesso aí na trajetória dela, uma pessoa incrível, conversei com ela lá na feira e só desejo sucessos para você e conte com a gente para a gente realmente ajudar você a alavancar ainda mais o seu negócio. Pessoal, falando de Grupo A, vamos voltar aqui para a nossa parte técnica. Falando de Grupo A, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui de uma fábrica de sorvete. Olha só, um exemplo de uma fábrica de sorvete. A gente está falando aqui, ó, consumo fora ponta, 14.985 naquele mês. O consumo na ponta, 1.276 kWh e a demanda de 58. Isso aqui, ó, é uma típica fatura de energia de uma sorveteria aqui na Equatorial. Só um exemplo. Vamos colocar todos esses dados no Azumi para a gente fazer o dimensionamento. Então, dando um zoom aqui, ó, aqui está o consumo na ponta, fora a ponta e a potência, e a demanda, ó, demanda contratada de 56, e vamos fazer as contas agora. Quando eu entro dentro do Azumi, eu não vou abrir o Azumi aqui agora para fazer esse passo a passo na conta, porque eu quero que você entenda o conceito. Para todo mundo que é assinante do Azumi, todas as quintas-feiras a gente tem uma aula em grupo, uma videochamada, onde a gente tira todas essas dúvidas, faz dimensionamento, mostra como usar a plataforma, realmente é algo mais próximo. Mas aqui eu quero que você entenda o conceito, porque isso é muito importante. Você vai digitar aqui, ó, por exemplo, a unidade consumidora, eu coloquei o nome de sorveteria, colocar um comércio, a concessionária, essas tarifas de energia já são preenchidas automaticamente, as tarifas da energia, e você coloca aqui a demanda e a iluminação pública. Quando você faz isso, o Azumi já dá um dimensionamento. Por quê? Você vai colocar aqui o seu consumo, ó, 14.985 é a média no fora ponta e 1.276 é a média na ponta. E aí você tem aqui a questão do fio B, questão de simultaneidade, das perdas, isso aqui são alguns conceitos técnicos do dimensionamento, e aí você já tem um dimensionamento completo. Para esse consumo de energia, tanto na ponta quanto na fora ponta, o Azumi me fala o seguinte, ó, eu vou precisar, para essas condições que eu coloquei aqui na plataforma, de 136,5 kW pico, se eu quiser abater o máximo possível, tanto na ponta quanto na fora ponta do consumo desse cliente. É isso que ele está me falando aqui, ó, 136,5. Agora, eu tenho a opção, porque lembra que você tem um fator de ajuste, eu tenho a opção de ignorar a ponta. Então eu falo assim, não, a energia é muito cara, para mim não vale a pena. Estou criando uma situação hipotética aqui, tá? Quem vai analisar isso é você de acordo com o seu projeto. Para mim não vale a pena eu instalar mais potência de sistemas fotovoltaicos para compensar o consumo na ponta. Porque lembra como que é a compensação? Consumo, compenso, né? Faço o abatimento, a compensação de toda a energia no fora ponta. Sobrou a energia que meu sistema gerou, aí eu aplico o fator de ajuste
e abato na ponta. Sobrou energia mesmo assim, aí sobra-se os créditos de energia e eu consigo ou acumular naquela unidade consumidora ou mandar para uma outra unidade consumidora. Então eu vejo muitas pessoas falando, ah não, eu estou com uma unidade consumidora do grupo A e eu quero mandar energia para as outras 5 unidades consumidoras. Beleza, isso é possível? É, mas você tem que garantir que sempre tenha crédito. E só vai ter crédito quando o seu consumo fora ponta e na ponta for completamente compensado. Então, para uma unidade consumidora, até fugindo um pouco do assunto, que tem um consumo muito alto na ponta, às vezes não é viável você fazer isso. Por isso que você tem que analisar caso a caso. Então aqui o que o Azumi me fala? Se eu quiser ter uma compensação somente no fora ponta, eu vou instalar 119,54 kW pico. Por quê? Porque o meu consumo na fora ponta é 14.985. Agora, se eu quiser compensar esses 1.276 aqui, considerando o fator de ajuste para aquela concessionária, eu tenho que instalar 16,96 kW a mais, kW pico, totalizando 136,5, que é a soma desses dois aqui. Ou seja, aí eu vejo se vale a pena. Quanto que eu vou diminuir da minha conta ao instalar aqui um sistema fotovoltaico para bater na ponta, no consumo na ponta, que é 1.276. Quanto que eu vou diminuir? Quanto que eu vou economizar compensando essa energia aqui? Vai valer a pena o meu investimento de mais 16,96 kW pico? Quando a gente gerar a proposta do Azumi, a gente já vai conseguir constatar isso, só estou explicando os números. E aqui está o valor da demanda de 56 kW. Então, vamos supor que, feito isso, eu escolhi um sistema onde eu tenho 150 kW de inversor e 141 de módulo. Então eu tenho uma potência de inversor maior que a de módulo aqui. Situação hipotética. O que o Azumi vai me falar? Se eu tenho somente 56 kW de demanda, a minha demanda é suficiente. Eu não consigo instalar um sistema, lembra que eu falei do limite da potência do inversor? Eu não consigo instalar um sistema de 150 kW de potência se eu tenho só 56 de demanda. Aqui eu tenho dois caminhos muito claros. Ou eu aumento a minha demanda para 150, neste caso aqui, porque o meu inversor tem 150, tá vendo? Ou eu aumento minha demanda para 150, minha TUS de carga. E quais as consequências de eu aumentar isso? Como eu pago, aqui ó, como eu pago ó, R$29,65 por cada quilowatt, se eu aumento de 56 para 156, eu já estou aumentando minha conta de energia uns R$3.000 a mais. Então, a conta que você tem que fazer é, compensa eu aumentar a minha conta R$3.000 para eu compensar, ou seja, eu vou aumentar o que eu pago na demanda, mas eu vou diminuir o que eu pago no consumo. Essa é a lógica. Compensa fazer isso? É você que vai ter que fazer conta. O Azumi vai te dar toda uma análise financeira e você vai conseguir olhar. Então aqui eu tenho duas opções. Ou eu aumento a TUS de carga, e aumentando o meu consumo, ou eu aumento minha TUS de geração. Ou seja, eu vou contratar esses 150 kW aqui ó, de geração. Certo? Só que como eu já tenho 56 de carga, eu só vou pagar os 94, que é a diferença entre os 150 e os 56 de TUS de geração. Então, qual que é a vantagem de eu ter a TUS de geração? É quando eu não vou aumentar a minha demanda porque eu estou aumentando as cargas ligadas ali, no meu exemplo aqui de uma sorveteria. Eu estou aumentando porque eu estou aumentando a minha geração, estou instalando um sistema fotovoltaico com isso. Então, eu não preciso aumentar a minha demanda de carga porque ela é mais cara. Então, eu contrato uma demanda de geração e eu vou pagar essa diferença. Por quê? Essa demanda de geração é mais barata. Eu ainda assim vou pagar, vai subir a minha fatura de energia, mas o tanto que vai subir a minha fatura de energia tem que compensar, tem que ser muito menor do que eu vou pagar de fato quando eu compensar a energia. Então, assim, a minha economia aqui, ela vai subir a fatura de energia porque eu vou pagar a demanda a mais. Mas esse valor que eu vou pagar tem que ser muito menor perto do valor que eu vou economizar por gerar minha própria energia e não pagar mais pelo meu consumo. O que é meu consumo? É isso aqui, ó, 14.985 no fora ponta, 1.276 na ponta.
Então, o que eu vou deixar de pagar nesse meu consumo aqui, ó, porque aqui eu pago, ó, dá 80 centavos aqui na ponta, desculpa, a teia fora a ponta, ó, dá 44 centavos e aqui 2,50 quase na ponta. Então, eu tenho um consumo, porque no fora a ponta eu consumo 14 mil e pouco. Na ponta, 1.276. Olha só quanto que é. Isso daqui, ó, em reais, ó. Eu estou falando de R$ 7.800 no fora a ponta e 4.500 na ponta. Então, se eu gerar minha própria energia, eu deixo de pagar esse valor aqui. Vamos arredondar aqui, 12 mil reais. Vamos arredondar aqui. Eu deixo de pagar 12 mil. Por outro lado, o meu custo com a demanda aqui, que hoje é 2.500, vai aumentar. Porque ou eu vou subir de 56 para 150 a minha TUS de carga, ou eu vou continuar pagando esse 56 aqui e vou pagar a diferença na TUS de geração. De qualquer forma, vai aumentar o meu custo com a demanda. Só que tem que ser muito menor do que o valor que eu vou deixar de pagar aqui, ó, no meu consumo. É aí que vem a economia do grupo A. É essa análise que você tem que fazer com o seu cliente. Entendeu? Então, e aí, uma terceira opção seria você fazer o quê? Eu vou instalar só 56 kW de potência. Então, eu instalo 56 kW de inversor e abato o que der. E aí não vou ter uma economia máxima, mas, por exemplo, o meu consumo aqui no fora ponta vai sair de 7 mil para 4 mil. Só um exemplo, tá? Beleza, estou tendo uma economia de 3 mil reais. Essa economia ainda vai fazer sentido frente ao investimento que eu vou fazer? Sempre, sempre, sempre análise, pessoal. O Azumi te dá todas as contas. Eu vou te mostrar como que fica uma fatura gerada aqui. Mas você tem que fazer contas, você tem que fazer análise. Beleza? E aí, ó, aqui está um exemplo do seu sistema fotovoltaico e aí é o que eu expliquei. Você vai precisar de aumento de demanda para fazer. E eu posso aumentar a demanda sempre que eu quiser? Já falei sobre isso. Não. A demanda você aumenta, além de você aumentar o custo mensal, você aumenta de acordo com a potência do seu transformador. E isso é uma coisa interessante de ser feita, ó. Por quê? Porque se eu tiver que aumentar a demanda, se eu quiser aumentar a demanda, e o meu transformador não tiver potência para isso, para que eu consiga aumentar a demanda, vou ter que trocar o meu transformador. Então, além do custo de aumento da demanda, eu vou ter o custo físico ali da troca de equipamento da minha unidade consumidora. Por quê? Se eu tenho uma demanda de 50, vou dar um exemplo mais claro, eu tenho uma demanda de 100, meu transformador é de 100, só um exemplo, tá, pessoal? Pega o exemplo aqui, não estou usando valores comerciais aqui não. Então beleza, aí tá, estou com 100 de transformador. Obviamente que tem que aplicar o fator de potência. Se eu quiser aumentar minha demanda de 100 para 300, eu consigo? Consigo, desde que o meu transformador seja compatível, porque não adianta nada eu aumentar minha demanda para 300, sabendo que eu posso pegar 300 kW da rede, sendo que o meu transformador é de 100. Ele não vai conseguir administrar essa potência aqui. Então eu tenho que aumentar meu transformador também. Você pegou a jogada? Então qual que é a potência que eu tenho? Vamos pegar um trafo aqui, exemplo, nessa unidade consumidora aqui da sorveteria, que eu tenho um trafo de 112. Se eu tenho um trafo de 112 kVA, sempre que eu quiser saber em kilowatts, eu tenho que multiplicar pelo fator de potência, que a gente usa como padrão aqui 0,92. Então, eu tenho até 103. Então, eu posso aumentar minha demanda, neste caso de um transformador de 112, até 103 kW. Partindo disso, qualquer coisa acima disso, eu tenho que trocar o transformador. E aí eu tenho que analisar, fazer conta. Pô, vai valer a pena essa economia que eu estou tendo no consumo aí? Porque eu vou ter que trocar transformador, vou ter que fazer várias coisas. Alguns casos vale, outros não. Aí é conta, aí não tem milagre. Beleza? Então, no nosso caso aqui, ó, se eu tenho uma potência de inversor de 150 e o meu transformador é de 103, não vai dar jogo não. Eu vou ter que trocar o trafo e aí eu tenho que analisar para ver se faz sentido esse projeto. Entendeu? Então, sempre que eu estiver falando de grupo de alta tensão, para resumir tudo aqui, eu tenho que analisar o consumo no fora ponta, o consumo na ponta. Se o meu consumo na ponta for muito grande, eu já tenho que ver se faz sentido eu instalar um sistema fotovoltaico somente para abater
o fora ponta, ou se faz sentido eu abater na ponta e no fora ponta, porque eu tenho que aplicar meu fator de ajuste. Feito essa análise, eu tenho que olhar também qual que é o valor da minha demanda, para saber se eu vou ter que ter um aumento de demanda, seja para TUS de carga, seja para TUS de geração. A TUS de geração eu só aumento ela se eu não tiver um aumento de carga. Se for exclusivamente por causa de uma geração de energia, aí eu contrato a TUS de G, que é mais barato. Só que, até que ponto eu posso aumentar a minha demanda? Até o limite do meu transformador multiplicado pelo fator de potência. Então eu tenho que olhar, beleza, eu vou aumentar minha demanda? Vou. Vou ter um aumento de custo na minha conta de energia? Vou. Esse aumento vai valer a pena perto do que eu vou economizar no consumo? Beleza. Vai, não vai e tal. Aí você tem que fazer toda uma análise. Além disso, se eu tiver que aumentar a minha demanda, além do que o meu transformador permite, vai valer a pena eu investir para trocar o transformador? Essa é a conta do milhão. Então eu vou mostrar uma fatura de... olha só como que é importante você ter um software para fazer isso para você. Olha o tanto de análise que você tem que fazer. Então eu vou mostrar aqui agora uma proposta comercial gerada pelo Azumi para você ver como tudo isso faz sentido e como ele faz toda essa análise. Olha só, vem comigo. Aqui eu peguei um sistema qualquer, tá? Não é o sistema que eu estava olhando na loja, na sorveteria, mas ele é um sistema aqui, ó, que ele tem um inversor, vamos lá, ó, peguei um inversor aqui de 75, tá? 75, num sistema de 112, de potência. Então, olha só o que ele faz aqui. Olha a análise financeira que ele faz. Aqui, ó, ele faz todo o payback, tudo certinho. É 3 anos e 5 meses, considerando esse investimento, tudo certinho. Mas, ó, isso aqui que é o importante para você mostrar para o seu cliente, ó. Custo da conta de energia sem o sistema, R$10 mil. Isso aqui é a fatura de energia do cara, 10 pau. Custo do consumo com o fora ponta. Então, desses 10 mil, eu estou pagando 5.300 só com o consumo de energia no fora ponta. Nesse exemplo aqui. Qual que é o custo da demanda no fora ponta? Nesse caso aqui, ó, 2.481. Então, desses 10 mil, eu pago 5.300 de consumo fora ponta e 2.481 da minha demanda. Isso aqui é fixo, independente de eu gerar uma energia ou não, eu vou continuar pagando. Custo da conta de energia com o sistema fotovoltaico. Eu consegui diminuir essa conta para 3.700. Então, eu estou tendo aqui uma economia, ó, economia médio mensal estimada, R$ 6.500. Porque era 10, caiu para 3.700. Não, Vitor, por que caiu para 3.700? Por quê? Porque eu sempre pago a minha demanda, isso não tem como baixar, minha taxa de iluminação pública, pago, enfim, eventual fio B se tiver. No grupo A só vai ter fio B na modalidade verde na ponta. Mas o que eu não consigo terminar é isso aqui, ó. Às vezes porque eu não consigo zerar, vamos falar assim, ficar no valor da demanda, porque eu tenho que olhar isso aqui, ó. Custo compensado ou abatido, né, vamos falar assim, do consumo fora ponta na conta de energia. Olha só, era 5.375. Eu consegui abater 5.156. Custo abatido do consumo na ponta era 2.481, eu consegui abater 1.386. Então, essa diferença aqui, ó, como eu consegui abater 50% só, ele vai ficar aqui na minha conta. Então, toda essa análise é feita. E mesmo assim, eu vou ter uma economia estimada de quase R$80 mil no primeiro ano. E isso se deve ao fato do quê? Da potência do meu sistema. Aqui, se eu quisesse, lembra com o Azumi, você voltando aqui, ó. Lembra você voltando aqui. Lembra que o Azumi falou para mim que eu tenho, se eu quiser abater toda a potência na ponta, neste exemplo aqui, é diferente da proposta que eu estou mostrando, mas a ideia é a mesma. Eu precisava instalar 16 kW a mais. Se eu instalo 8 kW aqui, então ele vai bater mais ou menos metade do meu consumo. Então, é o que está de fato sendo feito aqui, ó.
eu tenho um consumo de 2.481 na ponta. Porém, provavelmente nesse sistema eu instalei menos potência que o Azul me sugeriu e eu abati aqui, ó, metade, ó, 1.300. Porque eu não instalei toda a potência. Por que eu não instalei toda a potência? Aí pode ser porque não achei viável financeiramente, eu não tinha demanda suficiente, porque se eu tivesse que aumentar a demanda, os custos ali, de repente, para trocar um transformador, alguma coisa, se fosse o caso, não ia valer a pena. Aí cada projeto é cada projeto. Mas aqui, ó, o Azul me dá todos os cálculos de acordo com a realidade do sistema que de fato você vai instalar no seu cliente. Por isso que é importante você ter um software para fazer todas essas contas aqui. E aí vem a análise financeira. O payback nessas condições é 3 anos e 5 meses, o retorno do investimento é de quase 25 vezes, a taxa interna é de 35%, o valor do quilowatt no sistema fotovoltaico fora a ponta é de 9 centavos, frente a 41 centavos que você pagava antes, você está tendo uma economia de 34 centavos, e aí aí vem fluxo de caixa, enfim, aí você monta a sua proposta. Então, olha como é importante você ter realmente um software que te ajude nisso. Você ganha tempo e você não erra nas contas. Então, claro, se você quiser conhecer o Razumi, temos à disposição aqui, hoje é o mais usado do mercado, porque a gente tem todo esse nível de detalhamento e todo esse conhecimento de mercado que a gente leva para dentro do Razumi. Então, faça aí a sua assinatura e venha para dentro do Razumi que a gente vai te ajudar e muito com isso e vamos facilitar e muito a sua vida. É ou não é, turma? Muito bom. A aula de hoje foi sensacional. Foi muito aprendizado, muito bacana, teve depoimento muito legal aqui dos usuários do Razumi e você não pode esquecer de maneira alguma que essa semana nós estamos com uma condição super especial para atender você e a sua empresa. Você que decidiu tomar um segundo passo, né, dar o próximo passo aí na sua empresa de profissionalizar o seu processo, ajudar os seus colaboradores a dimensionar, gerenciar as propostas, gerenciar as vendas, gerenciar os projetos, os pós-vendas, toda a documentação da empresa, ter uma proposta personalizada, site, tem muita coisa que o Razumi pode fazer por você e pela sua empresa. Então nós vamos parar de ficar quebrando a cabeça, meio de Excel jamais, ficar utilizando ferramentas que não foram desenvolvidas para você, também nós não vamos mais, nós vamos utilizar a ferramenta líder do setor de energia solar fotovoltaica, mais utilizada pelos integradores, por aqueles integradores, como a gente falou na primeira aula, que estão crescendo a empresa e sim, construindo um negócio cada vez mais saudável e sólido. Então vamos relembrar a oferta que tá boa e por demais. Bom, olha que promoção boa, de R$ 159,40 no anual para 2 usuários, veio para R$ 94 no plano anual por usuário, você vai pagar à vista R$ 947 para ter 2 usuários ou R$ 1.391 que a gente já consegue dividir. E vai ter de bônus Mercado E4 por 1 ano. Então, o Mercado E4 é uma plataforma de conexão de profissionais do sistema do setor de energia solar fotovoltaica. Então, ali você vai conseguir contratar mão de obra. Fechou um projeto numa cidade que está distante aí da sua área de atuação. Tá difícil contratar profissional lá, não vou deslocar com a equipe, vai ficar mais caro. Bom, entra na plataforma D4 do Mercado de Trabalho E4, publica a vaga, você vai conseguir fazer negócio lá dentro. Vai ter curso de lei 14.300, gratuito para quem fizer assinatura agora, com o suporte da nossa equipe. Curso de mencionamento para o Grupo A, vamos dar uma aprofundada para o Grupo A. Você vai ter acesso à gravação e slide dessa semana, que a semana está muito boa, muito rica, você vai ter acesso. E você vai ter acesso também ao suporte técnico do Razumi e da E4. Uma coisa que a gente sabe é que o Razumi está sempre melhorando. Amanhã nós vamos estar melhor do que hoje, eu tenho certeza. Ou vai ser em ferramenta, em funcionalidade ou prestação de serviço. E o nosso suporte está aqui para te atender. É um diferencial nosso. Você está vendo aqui, está vendo o Vitor, está vendo eu, toda a nossa equipe, toda a nossa geração de conteúdo lá no E4 Energias Renováveis, aqui no YouTube, lá no Instagram, lá no perfil também do Razumi, está tudo aqui para te atender. Então, esse é um diferencial que você vai ter vindo para o time do Razumi, para a família Razumi. Então, não perca tempo, tome logo a decisão,
do que até sexta-feira que nós temos esse valor promocional. Mas vai ficar esperando terça-feira para quê? Já começa a implementar o Azum, já começa aí a utilizar na sua empresa, mudar o jogo, ajudar os seus colaboradores a trabalhar melhor como uma ferramenta profissional que vai ajudar todo mundo a vender mais, vender melhor e vender para os melhores clientes. Vou ficando por aqui. Amanhã tem a nossa terceira aula que você vai entender como provar que um sistema de energia solar fotovoltaica é viável. Então aqui nós vamos te dar umas artimanhas, vamos pegar uns números, umas frases para você utilizar, umas palavras-chave. Você vai falar de uma maneira que seu cliente vai ouvir, vai gostar do que ele vai ouvir. Ele fala, faz muito sentido, cara. É isso mesmo que eu estou precisando. E você vai ver que você vai precisar também de ferramentas. Então o Azum vai entrar mais uma vez aqui para você analisar o seu processo e tornar realmente aí o seu processo uma máquina de vendas. Feche mais venda, venda mais, venda melhor, venda para os melhores clientes com a Azum. E amanhã tem mais nesse mesmo horário. Um forte abraço e muito obrigado pela sua presença na aula de hoje, pela sua audiência.